Eu sempre achei que brasileiro é igual pombo, que tem em qualquer lugar do mundo. Mas agora os pombos estão começando a influenciar e tá trazendo um pouco de temor a alguns influencers portugueses, porque outros estão começando a imitar o sotaque depois da vinheta. Estava eu caminhando pelo Twitter agora, e eu deparei com esse vídeo, que é de uma influencer portuguesa reclamando desse movimento de pessoas que estão mudando o sotaque. Vamos dar um react nisso aqui, depois a gente vai esticar nossa conversa um pouco mais. Vamos lá. Porquê que assim começam a ter seguidores brasileiros? Olha, eu quero pedir já perdão para todos os portugueses descendentes, pessoas que gostam. Eu acho muito engraçada em português. Eu não consigo. Eu gosto de ouvir, eu acho curioso, eu não sei, mas automaticamente meu cérebro ele entra em choque ver uma moça nova falando em português de Portugal, porque minha cabeça registra como uma coisa velha, antiga. Vamos lá. Os portugueses começam a falar português do Brasil. Querem ser mais lambebotas? Botas. É muito bom. Eu tenho público do Brasil e eu gosto muito que eles me acompanhem. Mas eu não vou abandonar a minha língua nativa só porque existem mais brasileiros do que portugueses. Não tem porquê. Acho estranho também esse movimento. E isso significa mais seguidores. Mas há muitos portugueses que o fazem. Mas é estranho, né? Porque... não sei também. Cada um tá com a sua razão aí. É o jogo, né? Começam a falar assim, Aí. galera, pra ter mais brasileiro no vídeo. Quem me... É carioca. Ela fala como eu, talvez, não sei. acompanha tem de gostar de mim com a língua que eu nasci e Sim. mudar o sotaque. Neste Sotaque. caso, única e exclusivamente, porque sabem que vão ter mais seguidores. Eu acho muito feio. Vamos Porquê ver que de novo, assim peraí. começa e fica mais É muito seguidores? Mas há muitos Olha portugueses só. que o fazem. Começam a falar assim, galera, pra ter mais brasileiro no vídeo. Quem me... É muito bom. É muito bom. Vi isso e achei sensacional, dá pra ver. Achei sensacional e fui atrás, não é possível. Vamos atrás de saber o que tá acontecendo por lá. E aparentemente a questão é maior ainda. As crianças portuguesas estão assumindo expressões brasileiras. Tá certo que Portugal tá recebendo uma invasão de brasileiros. Eu mesmo conheço alguns que estão, alguns que tentaram, enfim. Mas, à medida que as crianças estão começando a absorver isso, é literalmente dizer que o sotaque português, a forma de dizer do português de Portugal, tá com dias contados. E agora? Vamos ver agora aqui uma matéria da BBC a respeito disso. Quando os brasileiros querem uma água gelada, eles procuram na geladeira. Isso. Já os portugueses dizem que essa garrafa está dentro de um frigorífico. Ok. Frigorífico pra gente é algo maior, né? Alguns. O frigorífico é quase como empresa. Palavra que tem um sentido um pouco diferente no Brasil. Isso. Mas essas distinções estão começando a desaparecer para alguns portugueses. Hoje, crianças estão falando grama em vez de relva e preferindo Engraçado, né? Porque a gente vai falar de relva. Se eu não me engano, já se fala até. Já ouvi relva como orvalho. E quando a gente vai tentar escrever alguma coisa mais poética, assim, o RPG vai falar muito dessas coisas. Mas, cara, isso é muito perigoso. Isso é um fenômeno muito interessante. dica no lugar de sugestão. Elas estariam Que é diferente do que a gente sofre aqui de influência americana, né? Do inglês. O português não vai acabar, porque a gente tá colocando palavras em inglês e muitas vezes aportuguesando, né? K, que saiu até do jogo e agora tá no mundo. Mas uma coisa é duas línguas iguais, né? Português de Portugal, português do Brasil, e estão trocando expressões, e são as crianças, e as crianças, se não pararem com isso, vão falar para pros filhos. É um movimento legal de assistir. adotando palavras mais comuns no Brasil por causa de youtubers e tiktokers, o que tem sido visto por alguns portugueses como uma ameaça ao falar lusitano. Mas não tá errado, não é? Eu sou Júlia Brown, repórter da BBC News Brasil em Londres, e nesse vídeo eu falo sobre a influência brasileira no português europeu e até onde essa tendência pode provocar mudanças mais a longo prazo em Portugal. Atualmente, cerca de 400 mil brasileiros vivem legalmente É muita gente. Legalmente. Eu não sei como é que chega ilegal em Portugal, mas tudo bem. Mas é muita gente. Portugal é um negócio desse tamanho. em Portugal, um país com 10 milhões e meio de habitantes. Olha isso. Em 5 anos, o aumento da imigração Vamos fazer a conta. Faz a conta aí. Eu não vou abrir aqui a calculadora agora. É muita gente, proporcionalmente falando. brasileira foi de 369%.
Mas a influência da antiga colônia no linguajar lusitano vem de antes. É uma tendência que começou na década de 1970 com a chegada das novelas do Brasil a Portugal. Gabriela Cravo. Olha isso, de 1970, essa parada não é por causa de TikTok. TikTok, YouTube pode ter dado uma esticada nisso aí, uma dada. Essas novelas não eram dubladas. Canela, inspirada na obra de Jorge Amado e exibida em Portugal em 1977, popularizou pronúncias e expressões brasileiras, como por exemplo Moço Bonito. Mas hoje os principais responsáveis por inserir os brasileirismos no dia a dia de Portugal são nomes como Lucas e Felipe. Crianças de Portugal, abandonem isso. Péssima influência. Péssima influência. O outro pior ainda do que o primeiro. Péssima. Esqueçam, voltem a falar a língua de vocês, pelo amor de Deus. Felipe Neto, 2 youtubers brasileiros muito populares por lá. Eu conversei com pais e professores portugueses que dizem que o uso... A partir de agora, eu estou com qualquer pessoa que se bote contra esse movimento das crianças, tá? De expressões e palavras brasileiras por crianças e adolescentes é cada vez mais evidente. E temos um caso numa das turmas em que um menino fala brasileiro e o Ninho também não é português de Portugal, né? ele é português, não tem nenhum familiar brasileiro. E agora apercebemos ao falar com ele assim mais à parte que ele acho que fica sem supervisão até grandes altas horas da noite a ver vídeos um atrás do outro. Aqui. E como quase não há comunicação com os pais, quase não corrigem os filhos na oralidade, nem os ouvem quase falar. A professora de inglês Teresa de Gruyter... Porque a questão de corrigir, né? Não tá errado, né? Sei lá, relva, grama, não parece errado. E eu, de certa forma, vejo esse movimento aqui. Eu vim do Rio de Janeiro, tô em Foz do Iguaçu, vai fazer 2 anos ainda. E a minha filha, ela tem 3 anos. Então ela já chegou aqui falando, mas ela chegou aqui antes de fazer 2 anos. Ela fez 2 anos já aqui em Foz, fez 3. Então o desenvolvimento do vocabulário dela tá sendo todo aqui. E nós começamos a perceber um sotaque nela, né? Porta, né? Coisa que no Rio a gente não fala. Porta. E coisas como biscoito e bolacha, o clássico. Biscoito e bolacha, que aqui, no Foz do Iguaçu, pelo menos algumas coisas são bolacha. No Rio, tudo é biscoito. E aí, corrige, minha filha? Que eu gostaria que ela seguisse com sotaque carioca? Não tá errado falar bolacha. Não gostaria que ela falasse, gostaria que ela seguisse com biscoito. Mas e aí? É estranho, assim, sei lá, corrigir não parece ser o caminho mais correto. Também houve cada vez mais expressões brasileiras entre seus alunos. Porque a questão aqui, eu acho, que não é simplesmente a falta de contato com os pais, de comunicação com os pais. O moleque fica na escola 8 horas por dia, os pais trabalham, depois o moleque chega em casa, estão juntos, cada um fala um pouquinho e logo vai dormir porque todo mundo tem trabalho para fazer e escola no dia seguinte. Beleza. Mas na escola o moleque tá ouvindo português de Portugal. Os professores estão falando, os funcionários estão falando, o cara do ônibus está falando, os amiguinhos estão falando, porque não são todas as crianças que estão resolvendo falar brasileiro. Eu não acho que é uma questão de falta de exposição ao idioma, porque não é porque não fala com os pais que não ouve. A moça lá fala mais a questão de corrigir, que eu também não acho correto, embora eu ache louvável, super louvável, o português de Portugal que querer que as crianças falem português de Portugal, né? Como eu gostaria que minha filha falasse o português do Rio de Janeiro. Mas não é errado falar o português do Paraná, como não é errado falar o português do Brasil. Nós usamos muito a palavra giro quando queremos falar de uma coisa que achamos que é engraçada, interessante. Giro. É giro. Okay? A palavra giro deixou quase de ser utilizada. Hoje em dia utiliza-se mais é bonitinho. É claro que nem todos os portugueses estão pegando esse jeitinho brasileiro, mas linguistas têm observado mais e mais exemplos de brasileirismos no dia a dia. Se relva vira grama e frigorífico vira geladeira, autocarro vira ônibus... Pois é, né? Mas é muito difícil essa questão, cara. Rebuçado vira bala... Meu Deus, não, rebuçado tem que virar bala. Autocarro vira ônibus, rebuçado vira...
Rebuçado tem que virar bala. bala, risca vira listra e pessoa vira cara. Algumas expressões muito típicas do nosso português brasileiro também se tornaram mais comuns, como bagunça, fofoca e curtir. Em termos de construções, os linguistas também observam cada vez mais o uso da expressão será que para introduzir uma pergunta, a expressão estar afim para falar de algo que se quer fazer, o uso de demais para expressar intensidade e o uso da expressão e aí quando se está contando uma história. Mas será que, olha aí, será que, como é que era? Como será que era esse será que Júlia vem na festa hoje? Será que era... que louco, tô ficando seguindo isso. Será que era simplesmente Júlia vem na festa hoje? O uso da expressão e aí quando se está contando uma história. Isso sem contar algumas gírias e eu tô achando muito legal isso tudo. palavrões usados com naturalidade no Brasil, mas que assustam muitos em Portugal. Ouvi uma muito gira agora há pouco tempo. Alguém que me dizia: estou p*** da vida. Puta da vida. Brasil isso é quase uma vírgula, né? Ninguém quer expressar muito o tô puto como tô puto de fato. E, Às vezes eu até falo perto da minha filha e preciso me policiar porque ela repete, gente, não, calma, segura. e pelo que eu percebi que ela queria dizer, A era tia tá achando engraçada, mas tadinha, né? Metaforando aqui, ela tá com uma carinha também de coitada, né? estava Triste, talvez. não sei, não estava furiosa com a vida. Entre nós a palavra calão é uma prostituta. Aqui também, moça. A gente usa por dois tipos. Porque não é uma coisa que não se diz. Outra coisa que parece ser influência brasileira é engolir o artigo. Eu explico melhor. Na tradição europeia, o comum seria dizer coisas como a minha casa, vou te dar o meu endereço, a minha vida. Então, minha casa está em reforma. Ok. Vou te dar meu endereço. Aí o O realmente vai. A minha vida, reticência, né? Alguma coisa. Já no português brasileiro, a gente costuma falar simplesmente minha casa, vou te dar meu endereço e minha vida. E aos poucos, Minha isso vida? parece estar pegando lá em Portugal. Meu cachorro. Mas segundo os especialistas com quem eu conversei, alguns aspectos muito apontados como brasileirismos, na verdade, já existiam na língua de Camões. Olha aí. Um deles é o gerúndio, que na verdade era muito utilizado em Portugal antigamente. O gerúndio virou uma maldição, na verdade. O gerúndio é a forma mais antiga. Até ao século XIX, ninguém dizia estou a passear ou estou a dar uma entrevista à Júlia. Não, estou dando uma entrevista à Júlia. Portanto, essa é a forma antiga. Estou passeando. Então será que houve uma... Bom, o Brasil, evidentemente, recebeu uma influência brutal de Portugal, mais antiga, desde 1500 até agora há pouco. Será que houve uma divisão, de repente, na evolução das línguas entre si? Assim, nós ficamos ainda com algumas coisas antigas, enquanto eles lá resolveram, por alguma questão, esquecer, deixar, assim, foi passado de outra forma. É curioso, né? Porque se o tal do gerúndio está retornando com força a Portugal e a Graça Rio Torto está dizendo que ele é algo antigo, e nós usamos de fato, aliás, tem até o gerundismo, né? Eu vou estar ali enviando um e-mail, por favor, não faça isso. Nós talvez tenhamos tido uma evolução paralela, o que me parece muito comum, muito plausível. Do português. O próprio uso do você, visto como um brasileirismo, tem origem na expressão vossa mercê, registrada em Portugal desde o século XIV. Hoje, muitos linguistas classificam o você como um meio do caminho entre o senhor ou a senhora e o tu, em termos de formalidade. Mas dá pra... Não sou um especialista, mas eu concordo com eles. Embora o tu sei lá, não gosto muito, não. alguns portugueses Só se tu for conjugar o verbo direito, aí eu gosto. Não faço, mas gosto. consideram que o Às vezes eu faço também. Não conjugar, mas usar o tu. você é rude e inferioriza a pessoa com quem se está falando. É uma marca um bocadinho desrespeitosa por parte de um falante culto como eu sou. Se eu tratasse um aluno, por exemplo, por você. Bom, o fato é que essa Gente, aquilo... Não, aluno...
Vai tratar por tu? A influência Estranho. brasileira, ainda que limitada, já gerou muitas reações dos portugueses. Durante a pandemia, quando as crianças e adolescentes passavam mais tempo em frente às telas, a pandemia. jornais noticiaram O mundo mudou muito, né, depois da pandemia. Olha lá, crianças portuguesas que só falam com brasileiro. preocupação o fato dos portugueses estarem falando Brasileiros têm meia língua portuguesa, quando as palavras são motivo de discriminação. do brasileiro. Vira e mexe, páginas anti-imigração nas redes sociais também Aquele negócio que tá crescendo, hein? Sintra, sinal rodoviário, escrito em português brasileiro, diz que é proibida a circulação exceto a trens e bicicletas. Aos poucos, a língua de Camões, que é o português europeu, é assassinada pela matriz judaico-cristã. Mas judaico-cristão não era europeu também? Claro, não nascido as religiões, mas a influência europeia, enfim, não é? fazem denúncias Mas de não são brasileirismos flagrados pelo país, muitas vezes com um tom bastante xenofóbico. Mas a verdade é que linguistas e pesquisadores do tema não estão muito preocupados com mudanças profundas no português europeu. Eles dizem que novas expressões, palavras e estrangeirismos surgem e desaparecem nas Sim. línguas o tempo todo. E como esse fenômeno é relativamente novo quando comparado à história da língua, mudanças permanentes, especialmente na gramática, não devem acontecer por enquanto. Portanto, são exemplos esparsos de crianças que deixam sair uma palavra que ouviram no YouTube, mas de maneira nenhuma as crianças portuguesas passaram a falar brasileiro. Não. Então não é uma contaminação, uma epidemia de brasileirismo lá, né? Como as crianças estão falando, mas é um negócio que, né, a gente viu aí que de muito tempo, da novela, é passos lentíssimos, né? Vagarosos. Não é uma coisa que eu vá ver, nem minha filha, quiçá nem minha neta, ou neto, ou nete. Isso é uma maneira alarmista de dizer as coisas. A professora Graça Rio Torto, da Universidade de Coimbra, concorda. Um linguista não esperaria que, em tão pouco tempo, e um conjunto não tão significativo assim de falantes, pudesse ter uma influência decisiva sobre a língua. É uma moda que, como outra qualquer, é circunscrita no tempo. E mesmo entre os Mas é uma coisa que é o seguinte também, né? Aqui não há nenhum risco disso acontecer. O movimento daqui pra lá só. Todos os motivos. linguistas, Não conheço ninguém que coloque coisas de português de Portugal no seu vocabulário. A exceção antiga de uma professora na minha, sei lá, quinta série, sexta série, que tinha pais portugueses, então ela tinha algumas formas de falar portuguesas. E era até uma piada ali, era uma piada inclusive que ela contava, tá? Interna da turma a respeito disso. Mas nunca vi ninguém que trocou palavras por palavras portuguesas de Portugal. linguistas não portugueses, a ideia que predomina é de que a influência brasileira tem um limite. No Brasil se ensina nas escolas, Honestamente, tomara. né? A questão da Caramba, êntese, João. né? E até hoje não se consolidou, né? Veja como é difícil, né? As pessoas são corrigidas na escola, enfim, redações, e até hoje esse tipo de... Também é o seguinte, né? Criança, né? Muitas das vezes a turminha ali, o grupinho assiste a mesma coisa e acaba falando, criando uma língua comum do grupo, né? Pode ser também isso. É diferente da minha filha, eu acho. Minha filha, ela sem dúvida vai falar paranaense, porque ela é a única carioquinha no meio de muitas crianças paranaenses, professoras paranaenses, amigos paranaenses, enfim, não tem jeito. É diferente de uma criança de 12 anos, 13 anos, 14 anos, e tem um grupo, e esse grupo assiste algum youtuber brasileiro e resolve usar alguns termos que ele usa como uma questão comum ali entre eles, né? É o próprio tancar, que era uma coisa basicamente nos jogos, nos MMOs RPGs. Agora tá saindo, né? Tanca isso, no sentido de aguenta isso, mas era uma coisa entendível somente por um grupo muito pequeno,
Entendeu? Há quanto tempo isso levou para poder sair, e ainda não é uma palavra que você chegue numa padaria, pergunte o preço da maionese, a pessoa fala o preço, tu fala, nossa, não consigo tancar isso, e a pessoa entender. Entendeu? Não vai. O poder norma não se consolidou aqui, né? Porque essas coisas não são tão fáceis de transformar assim, né? E depois porque ainda existe um certo preconceito, né? Há várias questões aí, há questões identitárias, né? De reconhecimento da própria variedade, né? Lealdade linguística à própria variedade, né? Então, aquilo que se reconhece claramente como brasileiro, né? É possível que continue despertando uma certa oposição, né, entre as pessoas. Claro. Tem inclusive quem defenda que as variantes faladas em Portugal e no Brasil estão tão distantes que já chegou a hora de falar em duas línguas diferentes. Mas em termos linguísticos não tem um O português e o brasileiro. critério para dizer em que momento duas variantes se tornam línguas distintas. Muitas vezes isso é mais uma questão política. E com isso eu fico por aqui. Fique de olho no nosso canal. Engraçado. Será que tem algum momento que aconteceu isso? Sem fim. Questões a serem pesquisadas e provavelmente eu não irei. Mas o que você achou desse movimento todo? De repente eu vou começar a procurar os influencers e ver a questão deles trocando de idioma, vamos dizer assim, de forma de dizer, por conta de busca de popularidade, por ter um público infinitamente maior. Isso, meu nerd, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, seu comentário, o que você achou disso? Você acha que existe a possibilidade das crianças continuarem colocando mais palavras brasileiras no vocabulário a ponto de, no futuro distantíssimo, isso ser o abrasileiramento do português de Portugal de forma irreversível? Deixe seu like aí, vamos conversar a respeito. Se você quer contribuir com o canal, tá aqui o LivePix. Se não quiser, não puder, não tem problema. O seu engajamento ajuda tanto quanto, quiçá, até mais. Espero você no próximo vídeo. Forte abraço.